Olá! E aí, vencedores, como é que vocês estão? Cada vez melhor, né? Minha gente, estamos aqui no pré-ENEM do Eureka, estamos o professor Pedrão e também os nossos amigos aqui, professor Fábio. Tudo bom, gente? Tranquilos? E o Luan. E aí, galera? Beleza. Pessoal, que bom que você está aí com a gente. Pelo seguinte, o assunto de hoje fundamental para a tua prova do Enem. Tá? A gente até conversava, né? A gente vai resolver a questão do Enem daqui a pouquinho e com aquela visão, não só olhando para o passado. Ah, a questão caiu. Questão lá de 2011, muito importante. Qual que é o cardápio de hoje? Cadeia alimentar. A gente vai olhar para o passado, a gente vai olhar para a questão de 2011 e também para a nossa prova agora. Para a nossa prova. Pode cair cadeia alimentar? Pode, tá? Já aconteceu prova onde cadeia alimentar caía de uma maneira direta numa questão, em outras 3 ou até 4 questões. Então pare para pensar. 3, 4, eventualmente 5 questões sobre esse assunto. Então, extremamente importante, tá? Quando a gente fala sobre cadeias alimentares, cadeia alimentar faz parte de um núcleo mais amplo, que é ecossistema. Você já ouviu falar de ecossistema? Quando a gente fala de ecossistema, o que é um ecossistema? Ecossistema é um somatório dos fatores bióticos mais fatores abióticos. Aí você vai me perguntar, Pedro, mas o que é um fator abiótico? Pense na palavra, tá? Não precisa decorar, pense na palavra. Abiótico, A é não, bio é vida. Fator abiótico é aquele fator sem vida. Por exemplo, luz, pressão, temperatura. Mas, Pedro, como é que eu vou decorar isso, que luz não tem vida? Gente, pense. Você acorda de manhã, aquele dia que você está super bem-humorado, abre lá a janela e resolve dar um bom dia, né? Bom dia, sol! Já teve resposta? Claro que não, é fator não vivo. Então, luz, pressão, temperatura são fatores não vivos que compõem o ecossistema, fatores abióticos. Como eu te falei ainda há pouco, ecossistema é um somatório dos fatores bióticos mais abióticos. Mas, Pedro, você me falou quem são os abióticos? Luz, pressão, temperatura. Você não me falou ainda dos bióticos. Bióticos são seres vivos. E num contexto de cadeia alimentar, esses seres vivos, onde é que eles entram? Tá? Então, esses fatores bióticos vão se subsumir, vão se unir, onde? Em produtores, consumidores e decompositores. Então pense, ecossistema, guarde comigo, somatório dos fatores bióticos mais abióticos. Quais são os bióticos? Seres vivos, produtores, consumidores e decompositores. Pedrão, até... Opa, tem pergunta aí. Parênteses aqui. Fala, Fábio. Então, o aluno que quiser se dar bem numa prova de biologia, é bom saber muito de linguagens, né? Radicais, né? O A, A é ausência, né? Nós, da educação física, usamos os exercícios aeróbios e anaeróbios. Tá. Né? É só ver o radical. Aeróbio tem ar, né? Tem oxigênio. Anaeróbio não tem. Né? Você falou bio é vida. Bio então, é vida. Preste atenção nas aulas de linguagem, galera. Todos esses radicais, prefixos, né? Latinos, os gregos, enfim, tudo que a linguagem passa para nós vai te ajudar muito na biologia, hein? Bastante. E aproveitando, Fábio, você falou de aeróbio e anaeróbio. Na biologia... Tem, né? 10 segundos que eu vou falar com ele, a gente já volta aqui. Volta aí. Gente, eu não posso perder essa oportunidade. Tem tudo a ver com a nossa prova do Enem, tá? Vamos só voltar para a nossa conversa ali. Quando a gente fala em respiração, em exercício aeróbio, anaeróbio, lá na educação física, assim, como é que... A gente até comentou lá numa aula anterior sobre as resistências, né? Tá. Então, quando eu faço um exercício onde a intensidade não é tão alta, onde eu possa manter esse exercício durante longo tempo, sem perder a qualidade do movimento, eu digo que eu tenho tempo de absorver e consumir o oxigênio. Tá, ok. É o exercício aeróbio. Aeróbio. Que eu Uma preciso corrida, de uma mitocôndria pra captar. com oxigênio para bancar essa corrida. Exatamente. É o ATP que vai bancar essa corrida. Porque é o suficiente. Não existe algo a mais que a célula não consiga absorver. E, Fábio, se eu não tenho preparo físico, caio de paraquedas, vou me meter a correr 10 quilômetros ali, e não tenho preparo físico,
Vai quebrar. Vou quebrar. Vai quebrar. Posso ter uma cãibra? Pode. Pode ter uma cãibra, porque você não está preparado para isso. A tua célula não está preparada para fazer o esforço, fazer o trabalho e, ao mesmo tempo, absorver a energia para fazer esse trabalho. Posso migrar para um lado de fermentação láctica. Anaeróbia. Que deixa resíduo. Resíduo, dói, provoca ácido lático. A contração, né? Aí eu não consigo relaxar. Aí a pessoa, ai, tá doendo. Exatamente. Caso da Aí cãibra. os exercícios anaeróbios. Eu não tenho tempo durante o exercício de colocar o oxigênio que eu necessito, porque o esforço está acima da minha capacidade. Tanto é que ele tem um limite. Os bons atletas de alto nível conseguem manter ali 1 minuto e meio, 2 minutos em anaeróbio puro. Ótimo. Tem um no meio do caminho aí, mas esse é outro papo lá pra frente. Ótimo. Beleza, Vou voltar. vamos ótimo, lá. Valeu. Aproveitando um pouquinho mais ainda dessa interação. Respiração celular aeróbia, tá? Uma glicose vai me dar de 36 a 38 ATPs. Na fermentação, uma glicose me dá 2 ATPs. Guarde assim na fermentação. Fermentação, uma quebra incompleta da glicose. E o nome do resíduo, é uma quebra incompleta, me dá o nome da fermentação. Esse assunto já apareceu em Enem. Pode cair de novo, tá? Voltando para cá, voltando para hoje, qual que era o foco? Cadeia alimentar. Não tinha como deixar passar, gente. Um assunto muito importante para a nossa prova, tá? Então, na cadeia alimentar, o que nós temos? Fatores bióticos, produtores, consumidores e decompositores, tá? Vamos agora passo a passo. Primeiro, produtores. Quem são os produtores? Se eu sou produtor, eu sou autótrofo. Eu vou produzir energia para o meu sistema através de fotossíntese ou quimiossíntese. Pedro, ele está falando aqui que o tal organismo ele faz fotossíntese para o sistema. Ah, ele é um produtor. Ah, ele faz quimiossíntese. É um produtor, tá? Agora, quando a gente fala dos consumidores, o consumidor é heterótrofo, tá? O consumidor ele vai se alimentar. Se é um consumidor primário, é o herbívoro, ele vai se alimentar do produtor. Então nós temos produtores, consumidores. Cuidado. Fazendo um gancho ali com os radicais, que o Fábio lembrou muito bem, quando a gente fala dos consumidores, de acordo com aquilo que ele consome, ele vai ganhar um nome. Como assim? Pedro, na prova, ele falava que aquele consumidor era um ictiófago. Ictiofago. Fago que come. Ictio, peixe. Então, quem é um ictiófago é ictiófago porque se alimenta de peixes, tá? Ah, Pedro, ele falava que era um coprófago. Fago que come coprofezes. Ui, tem besouros que se alimentam de fezes. Faz coprofagia, se alimenta de fezes. Planctófago. Quando eu falo de planctófago, o consumidor planctófago, ele se alimenta do quê? Fago é que come, se alimenta de plâncton. Quem se alimenta de plâncton é planctófago. Aí você vai me perguntar, Pedro, mas planctófago? Eu já ouvi falar de plâncton. O que é o tal do plâncton? Quando a gente faz referência a plâncton, eu preciso pensar na movimentação dos seres nos mares. Prova do Enem gosta de chamar os mares de talassociclo. Ciclo dos mares, tá? Então, quando eu faço referência ao talassociclo, eu estou me referindo ao ciclo dos mares. Quanto ao movimento no ciclo dos mares, eu sou classificado de 3 maneiras. Eu posso ser o plâncton. Note como que eu vou me movimentar agora, tá? Se eu sou o plâncton, eu sou levado passivamente pelas marés de um lado para o outro. O plâncton é levado passivamente pelas marés. Daí vem fitoplâncton, as algas, e zooplâncton, os pequenos crustáceos, os microcrustáceos. Falei de plâncton, movimentação nos mares, movimentação no talassociclo. Agora, nécton, N de nécton, associa esse N comigo, N de nécton, N de natante. Quem é natante é nectônico. Pedro, ele falava dos peixes, como é que eu ia... Não precisa decorar. Peixe, nadadeiras, estruturas locomotoras potentes. Então, nécton. E, finalmente, bênton. Plâncton,
levado passivamente pelas marés, nécton, natante, e benton, B de benton, B de base. Ou seja, os seres bentônicos, eles são fixos ou rastejantes ou rastejantes no fundo do mar. B de benton, B de base. Ele pode tentar complicar. Por exemplo, Pedro, na prova, ele falava o nome de uma larva. Ele não vai te cobrar o nome da larva. Bipinária, brachiolária, pluteus, uma larva lá de equinodermata. Estrela do mar e companhia. Tá? Aí ele falava que eles eram bentônicos. Que bom, você vai acertar a questão. Tomara que ele fale que é bentônico. Porque você vai lembrar o quê? B de benton, B de base. Aqueles seres fixos no fundo do mar, no substrato marinho ou rastejantes. Então, só para a gente fechar e avançar mais um pouquinho, quando eu faço referência aos consumidores, eles acabam sendo classificados de acordo com a sua alimentação também. Se ele era um planctófago, só para você lembrar como que a gente chegou ali no bento, né? Se ele é planctófago, ele se alimentava de plâncton. Se eu sou plâncton, eu me desloco passivamente ao sabor das marés. Fitoplâncton e zooplâncton. Se eu sou nécton, eu tenho estruturas locomotoras potentes, eu posso nadar, eu tenho nadadeiras. Tá? Lembre disso. Se eu sou benton, ser bentônico é aquele fixo no fundo do mar ou rastejante. Estamos falando de quem? Tipos de consumidores. Então, quando eu faço referência aos fatores bióticos lá do ecossistema, nós temos quem? Os produtores, os consumidores e agora os grandes recicladores. Quem? Os decompositores. Lembre, quando eu falo em decompositores, eu estou me referindo a quem? A fungos e bactérias. A fungos e bactérias. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Então, falei de produtores, consumidores e decompositores. Mas, afinal, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar, gente, para quem gosta de anotar alguma coisa, tá? Cadeia alimentar é um esquema, tá? Que mostra o quê? Que mostra o deslocamento, que mostra o quê? Que mostra aquela transmissão de matéria e energia, tá? Então, cadeia alimentar é um esquema gráfico, que mostra o deslocamento de matéria e energia, saindo de onde? Lá dos produtores, passando pelos consumidores, até chegar nos decompositores. Decompositores. Muitas vezes eu escuto, cadeia alimentar é uma relação para ver quem come quem? Isso mesmo. Só, claro, assim, de uma maneira um pouco mais elaborada, envolvendo o quê? O trânsito de matéria e energia. Saindo de onde? Lá dos produtores, passando pelos consumidores, chegando aos decompositores. Pedro, tomara que caia a cadeia alimentar. Estou achando muito fácil. Você está achando muito fácil porque você está aí, sentadinho, você está acompanhando, tá? Você está se preparando cada vez mais. Por isso que você está achando fácil. Tem gente que acha esse assunto bem complicado, tá? Que bom que você está acompanhando. Muito bem. Na prática, você já notou que eu gosto sempre de colocar em prática. Acompanhe comigo ali na tela uma cadeia alimentar que já apareceu em prova. Vamos explorar um pouquinho essa cadeia na prática. Vamos lá? Olha só. Gente, quando eu olho, por exemplo, uma cadeia hipotética como essa, tá? Capim, grilo, sapo, cobra e gavião. Aí você vai me falar, Pedro, peraí que eu vou copiar. Copie mesmo, é bem interessante, tá? Mas não está faltando alguém? Eu tenho produtor, eu tenho consumidores. Sim, está faltando, tá? Que eu vou completar aqui agora, ó. A gente vai escrever quem aqui embaixo? Vamos falar dos decompositores, tá? Decompositores. Vamos colocar aqui embaixo os decompositores. Pedro, você está escrevendo essa cadeia alimentar porque você gosta? Gente, eu gosto muito daquilo que cai, e essa cadeia já caiu algumas vezes em prova, tá? Então, por isso que eu gosto dela, já caiu, então é um referencial pra gente. Então, o que eu tenho? Capim, grilo, sapo, cobra, gavião. Tá faltando seta para chegar em decompositor? Sim. Um dia, esse capim vai cumprir o seu ciclo de vida, vai sofrer o quê? Morte e decomposição. Grilo, um dia vai cumprir o seu ciclo de vida, morte e decomposição. Sapo também.
cobra também e finalmente gavião. Mudando de cor agora, por que eu vou mudar de cor, gente? Eu vou mudar de cor para a gente poder classificar junto essa cadeia, tá? Então, quando a gente fala do capim, lembra que eu te falava dos fatores bióticos? Eu falava assim, olha, produtor, quem produz energia ali para aquela cadeia através de fotossíntese ou quimiossíntese. Se eu penso no capim, o que eu já anoto aqui sobre o capim? Capim como produtor. Então, vou colocar a sigla aqui, tá? Produtor, produzindo energia. Na sequência, grilo, primeiro consumidor. Ah, peraí, eu já sei, consumidor terciário. Gente, pense, seu primeiro consumidor, pela lógica, só pode ser o quê? Consumidor primário. Muito bem, consumidor primário. Agora, sapo, consumidor secundário. Cobra, consumidor terciário. Gavião, consumidor quaternário. Consumidor quaternário. Então veja comigo, transporte de energia e matéria saindo de onde? Daqui, ó, dos produtores, passando pelos consumidores até nós alcançarmos os decompositores. Os decompositores. Então, uma forma de eu classificar essa cadeia com você, ela já está feita, tá? Uma outra forma que você vai notar que o Enem também pede, envolve o quê? Níveis tróficos ou níveis alimentares. Vou escrever aqui embaixo a sigla para você. NT. NT. O que é isso? Nível trófico. Por exemplo, capim. Primeiro nível trófico. Primeiro nível alimentar. Então eu anoto assim, ó. É o primeiro. Opa! É o primeiro. Deixa eu só acertar aqui, gente, que vai ficar melhor para você. Isso. Capim é o primeiro nível trófico. É o primeiro NT. Olha a pegadinha que o Enem já mandou na prova. Ele vai tentar te iludir, te enganar, falando que o nível do consumidor primário é o primeiro nível trófico. Falso. Note, o nível dos produtores é o primeiro nível trófico. Usando a mesma lógica, grilo, segundo nível trófico, segundo nível alimentar. Sapo, terceiro nível trófico, terceiro nível alimentar. Logo depois, cobra, quarto NT, nível trófico. Finalmente, gavião, com quinto nível trófico, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, gente. O que nós vimos ali? Uma cadeia alimentar, partindo de onde? Dos produtores, passando pelos consumidores, chegando aos decompositores. Tudo bem? Lembra que eu te falava na definição? Tá? Na definição, a gente dizia assim, olha, cadeia alimentar é o transporte de energia e matéria. Ah, é mesmo, Pedro, não tinha lembrado. Energia e matéria. Tá? Então, reforce ainda mais aí a tua base de conteúdo no seguinte. Quando eu falo em energia, o fluxo de energia é unidirecional. Você vai notar comigo que, em média, de um nível trófico para o outro, apenas 10% do gradiente energético será repassado. Ele já colocou isso na prova? Já, por isso que eu estou te avisando. Tá? Ainda, quando eu falo, por exemplo, da matéria, a matéria ela é cíclica, a matéria ela será reciclada. Mas quem são os grandes recicladores das cadeias dos ambientes? Os decompositores? Isso mesmo, você acertou. Tá? Então, ali naquele esquema, vamos melhorar ele só mais um pouquinho. Vem cá comigo. Olha só. Aqui na base, além de NT, além de nível trófico, no teu esqueminha, gente, complemente assim também, ó. Energia, isso, aqui, energia e matéria, tá? Energia e matéria. Anote assim do lado, ó, no teu esquema, anote assim, energia unidirecional. Eu não vou escrever ali, vou deixar para você, tá? Energia unidirecional. Matéria
cíclica. Matéria cíclica. Tá? Vamos fazer contato aqui com os nossos amigos? Falar contigo é bom, mas vamos falar com eles também. Tá? E aí, minha gente? Pois é, Pedrão, me chamou a atenção. Eu lá em casa, eu faço... Legal, eu adoro esses exemplos lá em casa. Lá em casa. Eu faço a coleta de todos aqueles resíduos vegetais. A fruta, né, as cascas lá. E jogo lá atrás. Casca de banana, laranja, casca de ovo. E eu fiz uma caixinha de compostagem. Que legal. Cheio das minhoquinhas lá dentro. Umas minhoquinhas vermelhas, que é própria para isso. Cada enxadado, uma minhoca. Mais ou menos isso, né? Então eu jogo lá e vai passando aquilo, vai deteriorando, de repente aquilo vira uma coisa meio farelenta, né? Farelenta, que é o humus. Né? Que eu jogo nas minhas plantinhas. Adubo Minhas plantinhas me dão flor, né? Lá minhas ervazinhas lá dão um aroma e tal, né? Que planta salsinha, cebolinha. Essas minhoquinhas têm a função também de decompositores? Que bom que você toca nesse assunto. Aí a gente faz referência aos detritívoros. Ainda há pouco a gente falava de fago. Fago é que come. Sim. Só que voro também come. Come. Detritívoro. Come detrito. Come detrito. É o caso da minhoca, que além de fazer a aeração do solo, aeração. Aí eu lembro de quem? Arado. Aquilo que o agricultor passa no solo, revolve o solo, oxigena esse solo. Sim. Aí você lembra comigo do quê? Fatores para a germinação da semente. Isso é matéria? Sim, que o Enem já pediu. Daí, Fábio, fator de germinação da semente, oxigenação do solo, é um fator? É um fator. Vai ajudar, né? Vai, você falou de uma questão que já caiu no Enem. É mesmo? Olha, meu. Ah, vocês combinaram. A gente não combinou disso, você falar de minhoca. Ou seja, anelídeo, minhoca, arado natural. Por isso que, às vezes, a pessoa brinca, né? Ah, aquela terra está muito boa. Lá no sítio, na chácara, né? Sim. Cada enxadada, uma minhoca. Porque tá... Sim, tem muito humo e o terreno está bem aerado, bem oxigenado. Que legal. Outra coisa que me chamou a atenção quando você estava falando dos fitoplânctons, um é de origem animal, outro é de origem vegetal? Seria mais ou menos isso? Sim. Quando a gente fala em fitoplâncton, eu estou me referindo a algas. A algas, tá? Aí, alguém vai pensar assim, tá, mas, professor, alga não é vegetal. Então, é só por isso que eu vou chegar até esse ponto do detalhe, tá? Só por essa pergunta que você me fez agora. Quando a gente fala em alga, hoje em dia todas as algas estão no reino protista, unipluricelulares. No grosso modo, fitoplâncton vegetal, zooplâncton animal. Então, quando eu falo em fitoplâncton, eu estou falando de algas. Quando eu falo em zooplâncton, eu estou falando de um crustáceo bem pequenininho, num microcrustáceo. Porque a gente consome algas, né? Quando você come o seu sushi lá, é uma alga. Sushi é aquele pretinho que volta. Que vem tipo a fita isolante em volta, né? Isso. É ruim de engolir, mas é boa, né? Legal. Que bom que você toca também nesse assunto. É uma proteína limpa. Só que, infelizmente, a gente consome o tanto de alga que deveria. Não consome. Autocrítica. Eu, pelo menos, não consumo. Sim. Não consumo. Ou seja, a gente poderia consumir muito mais alga do que a gente consome na prática. Só que, culturalmente falando, a gente não tem esse costume. E é uma proteína limpa. O zooplâncton, eu acredito, deve ser uma fonte de proteína bastante grande. Se baleia come, né? Não é? Acho que tem, né? Ali uma coisa assim, e ela é bem fortona, né? Será que a gente não podia... Educação física ou biologia, homem? A gente não devia comer zooplâncton também? Será que não daria para coletar isso pra gente? Não, né? O zooplâncton? Tá aí, ó. Gente, e ele tá falando sério. Não, e é sério. Quando a gente fala do zooplâncton, esse microcrustáceo, a gente não poderia coletar? O que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos? Não é que eles estão coletando diretamente, mas existe um peixe chamado savelha que come bastante desse zooplâncton, esses microcrustáceos. E depois esse peixe é retirado e é feito o quê? Farinha de peixe. Fábio, farinha de peixe para servir de comida para quem? Para porco e para ave. Hoje, nesse momento, teu raciocínio completo. Só que aí, nesse momento está indo para porco e para ave. É uma possível alternativa para a gente? Sim. É indireta? Nesse momento, infelizmente, a gente não consome quando deveria, mas poderíamos consumir. Tá? Só para aproveitar o assunto também, ele falou aqui do consumo de algas. Tá? A Organização Mundial de Saúde, a ONU também, tem feito referência
por que a gente não consome mais inseto? Ui, que nojo! Gente, em testes às cegas, feito há 2 anos ali em São Paulo, quando foi colocado lado a lado uma almôndega de inseto e uma almôndega de convencional de carne, a galera gostou mais da almôndega de inseto. Com a quantidade de proteínas e minerais extremamente significativa. Tá? A ideia ali foi extremamente interessante. Quando eu falo em microcrustáceo, se eu for olhar a biomassa nos mares, nós teríamos mais proteínas vinda desses microcrustáceos até mesmo do que dos insetos. Quanta proteína a gente não usa, tá? Ser um pouquinho crítico também pensando no Enem. Infelizmente a gente acaba focando bastante em qual proteína? Proteína de alguém que é criado aí na pastagem, pisoteando o solo, abrindo espaço para deteriorização do solo e ainda liberando gases que incrementam, que aumentam o efeito estufa. Você está falando da criação de gado? Sim, lógico que não estou fechando o olho para a importância econômica. Eu sei que existe essa importância econômica, só que aqui também eu estou olhando pelo lado ambiental. Infelizmente, a gente não consome o que poderia consumir de algas, não consumimos o que poderíamos consumir de microcrustáceos e focamos numa única fonte proteica. Tá? Agora que você tem uma base densa, sólida, vamos avançar mais um pouquinho? Olha só. Aqui, gente, o que ficou, né? O nosso esqueminha. Vamos dar uma olhada? O que o Enem já colocou para a gente lá na prova azul, prova de 2011? Olhamos para o futuro. Agora vamos dar uma olhadinha para o passado, né? Questão 47, caderno azul, prova de 2011. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Pedro, eu estou vendo aqui no fundo, né? Está aparecendo tem um urubu ali no fundo, uma ave, tem o homem aqui, né? E aparece um felino ali do lado. Isso mesmo. Vamos avançar? Essa aqui foi a imagem, né? O que ele pede na questão? O que ele está pedindo na questão? Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Frutas e grãos. É legal isso, né? Eu estou lendo a questão e você está notando que você tem uma base para resolver a questão. De frutas e grãos. Veja ainda, que conseguiu coletar, na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres. Aos abutres. Vou exagerar, tá, gente? Ó. Vírgula. Tigre e abutres ocuparão. Qual é o meu foco na questão? Tigre e abutres ocuparão. Cuidado. Respectivamente. Respectivamente. Tá? Então, o que eu tenho? Vamos marcar o enunciado? Suponha que a cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas. Então, frutas, ó, frutas e grãos. Então, o que a gente poderia fazer? Vamos colocar aqui do lado, vamos fazer um esqueminha bem enxuto aqui do lado, tá? Então, vou escrever aqui do lado, frutas, tá? Frutas, frutas. Um símbolo aqui indicando quem? O homem, tá? O homem se alimentou. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, ou seja, esse tigre vai se alimentar do homem. Esse tigre vai se alimentar do homem, tá? E, finalmente, vai servir de alimento para os abutres. Servir de alimento para o abutre. Serviu de alimento para o abutre. Classificando, gente, classificando, lembre comigo, só repassar bem rapidinho, para ficar uma coisa 150%, mais do que 100, né? O que é uma cadeia? Transporte de matéria e energia que parte dos produtores, passa pelos consumidores e chega aos decompositores.
vamos colocar agora na prática aquele exemplo que eu te dei. Vamos classificar aquela nossa cadeia ali. Olha só, quando eu faço referência a frutas, nesse contexto, eu poderia falar do quê? Ah, Pedro, aqui, sossegado, são produtores, tá? Quando eu falo ali do homem, primeiro consumidor, faço referência a consumidor primário. Tigre, C2, secundário, pela lógica, você vai acertar. Eu tenho certeza que o que cair de cadeia alimentar, você vai acertar. Abutre, C3. Abutre, C3. O que ele está pedindo? Tigre e abutres ocuparão, respectivamente. Gente, pare para pensar. Olha o tigre aqui. Olha o tigre aqui. Olha o tigre. Ó. Será que é só isso? Olha, abutre. É só isso porque você está bem preparado. Por isso que você está aí. Por isso que o teu esforço vale a pena. Ocuparão, respectivamente. Letra A. Tigre e abutre. Produtor e consumidor primário. Um tigre de produtor. Lógico que não, né? Imagina fazendo fotossíntese. Ainda, consumidor primário e secundário. Letra C, consumidor secundário e consumidor terciário. Letra D, consumidor terciário e produtor. Letra E, consumidor secundário e consumidor primário. E aí? Eu acho que eu vou arriscar. Arriscar não, você vai acertar. Você vai acertar. Tá na cara, gente. Resposta letra. Vamos avançar um pouquinho? Vamos avançar um pouquinho? Agora vai. Foi consumidor secundário e terciário. Consumidor secundário e terciário. Eu acredito. O que aconteceu com você naturalmente? Você acertou a questão. Acertou. E sem aquilo, mas e se cair um pouquinho diferente? Se cair um pouquinho diferente, você também acerta, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta para os amigos. Amigos, mais alguma? Aquela preocupação que você falou aí, né, do gado, fator estufa, tem a ver com aquela relação do carbono, né, apropriar-se do carbono, liberar o carbono. Na cadeia terciária, nessa cadeia alimentar aí também acontece isso? Ou o carbono fica sendo passado de um para outro e não é eliminado? Que bom que você tocou nesse assunto. Outra questão de Enem. Minha gente, quando nós falamos do carbono, eu preciso lembrar lá do produtor. Qual que é o papel do produtor? Ele é autótrofo, né? Ele produz energia, essa energia vai ser repassada de um nível para o outro, né? Realizando o processo fotossintético. Na fotossíntese, lá na fase escura da fotossíntese, escura ou enzimática, o que a plantinha faz? Ela sequestra o gás carbônico. Tá? Então, para aproveitar todo o nosso tempo, por que a planta faz fotossíntese? Pedro, ela faz fotossíntese porque ela gosta da gente, para produzir oxigênio para a gente. Não, a planta gosta da gente, tudo bem. Mas, em primeiro lugar, a planta pensa nela. A planta faz fotossíntese para produzir glicose. E, para produzir glicose, ela precisa do quê? Sequestrar esse gás carbônico. Então, a floresta em pé, quando ela vai e sequestra o gás carbônico, com foco de formar glicose, ela diminui a intensidade do efeito estufa. Cuide, certo efeito estufa é normal. Qual é o problema? A intensificação do efeito estufa. Se intensifica o efeito estufa, olha a causa-consequência. Aumento das temperaturas, degelo, inundações, diminui a quantidade de solos, é uma possibilidade, agricultáveis. Diminuindo o quê? As colheitas, aumentando o preço. Então, cuide. Certo efeito estufa é normal. O que é importante? Eu minimizar esse efeito através da manutenção da floresta em pé. Minha gente, vamos ver se nossos amigos têm algum tchau pra gente, alguma coisa? Acho que sim. Minha gente. Daqui a pouco a gente se encontra aí, tá bom? Voltamos daqui a pouco. Legal. Pessoal, te espero na próxima aula, tá? Continue nesse teu objetivo. Você está no caminho da vitória. Tchau, tchau.